Olá! A sugestão de hoje de Na Saleta de Leitura é para os cristãos católicos. Apresento um livro em busca do qual eu fui pelo título, que eu achei muito diferente e interessante. As Sete Velas do Meu Barco, da autoria de M.D. Poincenet, da editora Santa Cruz, editado neste ano de 2022. Na verdade, quando eu li esse título, eu não imaginava que ele seria um livro falando sobre religião. E fiquei tão interessada no título que eu fiz uma busca da sinopse e encontrei algo mais ou menos como o que está dito aqui na contracapa. Para que servem em nossa vida os 7 dons do Espírito Santo? Eles fazem com que a nossa alma seja ensinada, guiada pelo Espírito Santo, mais ou menos como o barco à vela que é movido pelo vento. Mas cada um de nós tem de prestar atenção ao vento que vem encher suas velas, para que elas estejam sempre abertas e prontas a receber o sopro do Espírito Santo. Então, mesmo com chuva, tempestade ou neblina, ele guiará a alma até o porto da eternidade. O livro é bem pequeno, ele tem 49 páginas e é também pequeno em altura. É uma leitura rápida e muito fácil, porque ela é feita numa linguagem bastante simples. E o mais interessante é que cada dom, a explicação de cada dom, é antecipada por uma pequena historieta que no início, no primeiro capítulo, a gente pensa que é uma historinha, uma fábula inventada para depois, através dela, explicar o dom. Mas em seguida, já no primeiro capítulo, a gente se dá conta, percebe, entende que essa história não foi uma história inventada, mas foi um fato realmente vivido por alguém que mais tarde se tornou uma figura importante da igreja. Então é contada essa historinha e em seguida é feita uma explicação sobre o dom do Espírito Santo em questão, numa relação feita com a própria história. Para entenderem melhor, eu vou ler a primeira vela, que é o dom do temor. Diz assim: o pequeno João Iepes brincava com seus amiguinhos à beira de uma lagoa. Era uma lagoa lodosa, cheia de lama escura e suja. Os meninos cortavam pequenos ramos de árvore e os jogavam com toda a força na água. Formavam assim uma pequena armada. Era muito divertido. Mas de repente, zás! Ao jogar um pau, João escorrega e cai no charco. Na margem, seus companheiros gritam assustados, porque João é ainda muito pequeno. Só tem 5 anos. Vai se afogar! Ele está afundando na lama e só se vê a sua cabecinha fora do lodo. Eis, porém, que uma pessoa lhe estende os braços. Uma veste resplandecente de pureza e de luz debruça-se sobre a água. É a Virgem Maria. Admirado ao ver a aparição, o menino procura sair da lagoa e estende também os seus bracinhos. Mas vendo que suas mãos, pretas de lodo, imundo, iam sujar as mãos tão brancas e tão puras de Nossa Senhora, João recua e mergulha de novo os braços na lama. Manchar as mãos tão lindas da Virgem Santíssima? Nunca! Joãozinho prefere afundar naquele pântano e até morrer ali, se for preciso. Bom, acabou a história do Joãozinho, então agora passamos ao dom do temor. O dom do temor é isso, é o medo de manchar, ainda que pelo menor pecado, pelo egoísmo, pela mentira, o reflexo da infinita pureza de Deus em nossa alma.
É o medo de entristecer, por pouco que seja, o Espírito Santo que habita em nós. É o medo de causar a mais leve mágoa a Jesus, que tanto sofreu por nossos pecados. Não é o medo de ser castigado, de se machucar ou de ter que se esforçar muito. É o contrário disso. João Epes não teve medo de afundar na lama, só teve medo de não ser bastante puro para tocar as mãos da Virgem Maria. O menino foi salvo por um homem que passava por ali e lhe estendeu uma vara, a qual ele se agarrou e assim alcançou a margem. Nunca mais, no entanto, pôde esquecer aquela visão de luz e de pureza ao lado da lagoa tão suja em que caíra. Quando cresceu, chamou-se Frei João da Cruz. Depois a igreja chamou-o São João da Cruz. Ele escreveu coisas lindas sobre a pureza de Deus e sobre a pureza que a alma tem que alcançar para poder unir-se a Nosso Senhor, como, por exemplo, nossa alma é como uma vidraça banhada pela brilhante luz do sol. Quando está pura, quando não tem manchas, ela resplandece como o próprio sol. E o sol é Deus. Mas é preciso muito cuidado para conservar a alma inteiramente pura, para evitar, tanto quanto possível, o maior pecado. Na verdade, o pecado é o único mal, pois é só ele que nos afasta de Deus. E se for pecado grave, pode até separar-nos completamente do nosso Senhor. Pelo dom do temor, o Espírito Santo murmura no fundo das nossas almas. Presta atenção para não caíres na armadilha do pecado. Toma cuidado para não me entristecer, pois sou infinitamente bom, infinitamente puro e forçosamente tenho horror a tudo quanto é feio ou impuro. Toma cuidado para não te apegares tanto às coisas que eu te dei, a fim de não me esqueceres nem um bocadinho por causa dessas coisas. Tudo quanto tens, fui eu quem te deu. Podes amar tudo que é bom, tudo que é belo, tudo que criei para ti. Mas toma bem cuidado. É preciso que me ames mais do que todo o resto. É preciso até, de vez em quando, que faças o sacrifício daquilo de que mais gostas, para provar-me que me amas mais do que tudo. O dom do temor nos torna, então, muito pobres. Daquela pobreza que Jesus disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele esvazia-nos de tudo que é inútil, de tudo que estorva, de tudo que não é de Deus. Para quê? Para que Deus possa tomar um lugar em nosso coração e encher-nos com a única verdadeira riqueza, que é o seu amor. Há crianças que sabem escutar perfeitamente a voz do Espírito Santo. E então, se ele puder fazer tudo o que quiser em suas almas, o Espírito Santo as levará pelo caminho da santidade, mesmo que as crianças ainda sejam bem pequeninas. Vejam, é de uma simplicidade tocante, as relações são super pertinentes e é de fácil entendimento. Por ser pequeno, era um livro que em 1 hora, 1 hora e meia, 2 a gente lê, mas sugiro uma leitura mais espaçada para que possamos compreender e refletir sobre os 7 dons do Espírito Santo.